Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar início à nossa aula, começando a teoria por segmentos proporcionais, em que nós conhecemos essa definição famosa como o Teorema de Tales. Como é que seria esse Teorema de Tales? Nós temos que buscar a semelhança entre os segmentos no Teorema de Tales. Então, aqui nós temos um resumo de todas as possibilidades de proporções, mas ele só pode ser feito quando você tem retas paralelas que são cortadas por outros dois segmentos. Isso vai criar alguns pedaços, alguns segmentos, por exemplo, este pedaço AB e este pedaço PQ. E nós podemos dizer que esses dois lados podem ser semelhantes, mas se compararmos com outros valores, como por exemplo, CD, que é um segmento proporcional também a RS. Perceba que essa primeira regra de 3, ela busca exatamente essa relação. Ele puxa a proporção de AB está para CD, ou seja, este segmento comparado com este segmento tem um valor numérico, que é semelhante à razão deste segmento dividida por este segmento. É como se a razão entre essas medidas fosse sempre um valor constante. É isso que o Teorema de Tales garante. Outra forma visual que creio que todos devem lembrar na escola é, por exemplo, AC está para BD. AC está para BD, assim como PR está para QS. Essas voltinhas são bem famosas, né? Uma vez que eu posso pegar um segmento e dizer que ele é proporcional a outro. Assim como neste lado, PR é proporcional a QS. O importante é você manter a congruência das medidas. Por fim, nós temos aqui AD está para AB. AD, que é um segmento como um todo, portanto, todo esse segmento está para o pequeno abzinho. Assim como PS, que seria todo esse segmento aqui, está para PQ, que é esse pequenino. Perceba que é sempre uma medida relacionada com outra no mesmo lugar, comparada com essa medida relacionada com outra no mesmo lugar. Feito essa regra de 3, você consegue puxar as relações necessárias. Num segundo momento, nós temos a semelhança de triângulos, em que, neste primeiro momento, desde que seja comprovado que o triângulo ABC é semelhante ao triângulo PQR, nós podemos dizer que os ângulos são congruentes. O ângulo A é congruente ao ângulo P, o ângulo B é congruente ao ângulo Q e o ângulo C é congruente ao ângulo R. Perceba aqui um detalhe muito importante que será cobrado na última pergunta da nossa lista de exercícios. O triângulo ABC é semelhante a PQR. Perceba que o ângulo A é semelhante ao ângulo P, o ângulo B é semelhante ao ângulo Q e o ângulo C é semelhante ao ângulo R. A sequência ABC gera a mesma congruência PQR. A forma como são apresentados os triângulos nos textos não é aleatória. ABC, PQR. Essa sequência guarda a semelhança e a congruência. Outra coisa importante é a construção da semelhança. Nesses dois triângulos, como eles são congruentes e são semelhantes, nós podemos dizer que AB é proporcional a PQ. AB é proporcional a PQ. Perceba um detalhe. Esse segmento ele seria visualizado pelo ângulo C. O ângulo C visualiza este segmento AB. E o ângulo R ele visualiza o segmento PQ. O ângulo C ele é congruente ao ângulo R. Por isso eu posso dizer que a medida que o ângulo C enxerga é proporcional à medida que o ângulo R enxerga. Da mesma forma,
que BC é proporcional a QR. BC é a base do meu triângulo. Quem enxerga BC? O ângulo A. O ângulo A enxerga BC. Da mesma forma que o ângulo P enxerga esse segmento QR. Perceba, BC está para QR. Quem enxerga BC é o ângulo A. Quem enxerga QR é o ângulo P. E A e P são congruentes. Portanto, esta notação que eu marquei, o ângulo enxerga quem? E o correspondente proporcional enxerga qual medida? Essa ideia será a chave para a resolução das questões. E outras congruências que são possíveis, dois ângulos sendo congruentes já garante semelhança, não precisando do terceiro. Uma vez que nós sabemos que a soma dos três ângulos, vamos supor, ângulo A, ângulo B e ângulo C, é igual a 180 graus. Então, essa informação, sabendo dois ângulos, o terceiro já é conhecido. Mesma coisa no outro, P, Q e R. Sabendo os três ângulos, ou dois deles apenas, você consegue um terceiro. Portanto, dois ângulos sendo semelhantes já garante a semelhança. Outros critérios seriam lado, ângulo, lado. Justamente o ângulo formado por estes dois segmentos. Então, dado um triângulo, se esses dois segmentos são conhecidos e esse ângulo também sendo congruente a outro, você garante semelhança. E por fim, quando os três lados são equivalentes em dois triângulos, nós temos a congruência. Porém, creio que esta teoria ficará bem mais clara aplicada aos exercícios. Bora lá?